do Centro de Estudos da USP, e sou responsável pelo diagnóstico pelo diagnóstico molecular de diferentes doenças genéticas raras. Então, pode passar o primeiro slide, por gentileza. Eu vou começar, então, falando sobre a estrutura da minha apresentação. Ela está dividida em 3 tópicos principais. Espera que eu estou tentando mutar aqui, que travou o computador. Oh, Jesus. Espera que eu vou fazer stop sharing. E vou subir o sharing de novo. Pronto. Então, está dividida em 3 tópicos principais. No primeiro deles, eu vou falar um pouco sobre o centro, sobre a nossa colaboração com a Abrafeu. No segundo tópico, eu vou falar sobre a importância do diagnóstico molecular, muito do que eu vou resvalar, o professor Peter e a Andrea já trataram aqui, a importância, na realidade, de fazer um diagnóstico preciso em diferentes aspectos, né? E, por fim, eu vou falar brevemente das abordagens terapêuticas ao longo do tempo, dos últimos anos, o que tem sido feito agora e como a ciência vem progredindo. O próximo, por favor. Bom, a história do genoma, ela começa há muitos anos, com a atuação de um médico muito importante, um médico geneticista, que foi o professor Oswaldo Frota Pessoa, que em 1960, na década de 60, começou o atendimento a famílias carentes aqui no centro, e eram famílias afetadas por diferentes condições clínicas, né? Atualmente, o genoma ele já atendeu mais de 100 mil pessoas, tanto incluindo pacientes como familiares afetados, familiares de pacientes afetados, e essas pessoas elas são atendidas por uma equipe multidisciplinar bastante extensa, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Ao longo desses anos, então, o CGH vem executando um papel social que está pautado em 3 diferentes, está apoiado em 3 diferentes pilares: a pesquisa, a transferência de tecnologia e a educação e difusão. Então, na pesquisa, a contribuição do nosso grupo ela é bastante extensa, inclui a identificação de genes ao longo desses anos todos e mecanismos moleculares associados a diferentes doenças genéticas, bem como o desenvolvimento de terapias para doenças genéticas e medicina regenerativa. A parte de transferência de tecnologia consiste em aplicar os conhecimentos adquiridos nas pesquisas em benefício da própria população. E nesse contexto, a gente pode exemplificar o grande número de testes oferecidos para diferentes condições genéticas, utilizando tecnologia de ponta e equipamentos de última geração aqui no genoma para a população brasileira, né? E, por fim, o terceiro e último sustentáculo do CGH é a sua contribuição para a atividade educacional por meio da difusão do conhecimento científico que é produzido no âmbito da universidade. Além da capacitação de professores, diversos projetos costumam ser desenvolvidos em parceria com escolas públicas, para que os alunos das escolas públicas tenham acesso a esse tipo de informação. Próximo. Bom, o CGH, como eu disse no slide anterior, conta com uma equipe multidisciplinar bastante extensa, envolve diretamente ou indiretamente cada uma dessas pessoas nas etapas de atendimento, diagnóstico e aconselhamento genético do paciente e de seus familiares, né? Hoje, como eu disse, esse grupo extenso trabalha sob a coordenação da professora Maiana Zatz e a vice-coordenação da professora Maria Rita Passos Bueno. Ao longo desses últimos anos, né, as duas têm trabalhado bastante para que o genoma se consolide como um centro diagnóstico, como vem sendo até então.
Próximo. Eu vou falar um pouquinho sobre a colaboração entre o Genoma e a Abrafeu. Então, ela nasceu há alguns meses, quando nós fomos procurados pela associação, com o objetivo de retomar no Brasil o diagnóstico molecular que foi oferecido por muitos anos, mas que parou de ser oferecido em 2014, já que um reagente específico que era necessário para esse teste parou de ser importado, e então a gente não pôde mais continuar oferecendo esse tipo de serviço. Né? A gente sabe que tem pacientes de FSH, de fascio escapulohumeral, espalhados por todo o país. Né? E com a ajuda de um aplicativo, que é o Teleneumo, que está sendo desenvolvido pelos Carlos Eduardo e por sua equipe, os pacientes eles poderão acessar médicos em diferentes localizações, em diferentes regiões do Brasil, e nesses serviços, então, eles serão atendidos, orientados e poderão, então, fazer a coleta de suas amostras biológicas, sangue ou saliva, que serão enviadas para o nosso centro, né, para o Genoma, para o nosso laboratório. Né? Então, além de trabalhar nesse projeto como um desses centros especializados recebendo os pacientes e atendendo esses pacientes aqui, o Genoma ele vai receber as amostras provenientes procedentes de todo o Brasil, vai fazer a extração de DNA desse material e, então, vai enviar em lotes de amostras para os Estados Unidos para que o professor Peter, lá em Nevada, no estado de Nevada, faça diferentes testes na tentativa de confirmar o diagnóstico molecular de fascio escapulohumeral. Né? Num segundo momento, então, o professor Peter vai retornar esses resultados para o nosso laboratório, que aqui no Brasil a gente vai fazer um relatório e vai mandar para o médico solicitante, né? Esse documento vai ser enviado para cada um dos médicos solicitantes, e que vai ser a pessoa responsável efetivamente por explicar esses resultados e por dar o aconselhamento genético, o acompanhamento, conceder o acompanhamento clínico adequado para esses pacientes e seus familiares. Né? Próximo. Eu vou falar brevemente, então, sobre a FSH e alguns dados gerais. Então, é uma condição neuromuscular que afeta tanto homens como mulheres, com uma prevalência relativamente alta na população, estimada entre 10 e 20 afetados a cada 100 mil indivíduos, mas há diferenças, há valores de prevalência diferentes a depender da população avaliada. Né? E aí a gente pode falar de afetados, de um afetado a cada 8 mil indivíduos, enfim, varia muito, a prevalência varia muito de estudo para estudo. Do ponto de vista clínico, é importante falar que existe uma variabilidade relevante, então, nessa segunda figura a gente vê grupos musculares acometidos, né, em pacientes com fascio escapulohumeral e com outras distrofias musculares e miopatias, e existe sim um acometimento de grupos de grupos musculares de forma similar entre essas diferentes doenças, né? E por isso que a identificação das bases moleculares responsáveis pelo quadro clínico de um determinado indivíduo é importante para que se possa dar o segmento adequado. A FSH ainda é uma doença que se expressa de maneiras diferentes dentro de uma mesma família, né? E o que a gente pode observar é que muitas vezes existem indivíduos mais velhos que têm quadro numa família que tem um quadro mais leve, e indivíduos mais jovens que têm um quadro mais grave, né? Adolescentes com um quadro mais grave do que outros indivíduos mais velhos da família, né? É o que a gente chama de expressividade variável. Além disso, a gente também observa nessas famílias que pode haver indivíduos sem qualquer manifestação clínica, ainda que sejam portadores da alteração genética da qual o professor Peter falou. Né? E isso é o que a gente chama de penetrância incompleta.
Então, um avô, por exemplo, pode ter o quadro clínico, o pai dessa criança não tem nada, absolutamente nada, mesmo sendo portador da mutação, e a criança apresenta quadro clínico. E aí, por fim, o que a gente vê é que em 10 a 30% dos casos das famílias com fácil escápulo, existe uma única pessoa afetada sem qualquer caso anterior. Então, a mutação aconteceu originariamente, primeiramente naquela pessoa, naquele indivíduo afetado, e os pais não têm qualquer alteração genética, né? Esses casos aí são estimados em 10 a 30% do total de famílias de fácil escápulo. Próximo. Então, como já foi falado pelo professor Peter, e eu vou falar muito brevemente, né? O mecanismo que está por trás da fácil escapulohumeral é extremamente complexo e só recentemente ele foi elucidado. De modo geral, o nosso genoma, que é o conjunto de cromossomos que está dentro das nossas células, contém regiões que, por terem sido modificadas, que é o termo técnico para essa modificação é metilação, metiladas, elas permanecem escondidinhas e, portanto, elas ficam em silêncio durante uma determinada fase do desenvolvimento da célula ou em determinados tecidos. A fácil escápulo, então, ela decorre, de modo geral, da hipometilação, da redução desse silenciamento numa região específica de repetição, na parte terminal do cromossomo Q, que é a região 4q35. É uma região extremamente repetitiva, é o que a gente chama de repetições D4, Z4, nessa região. E essa contração ela tem que acontecer num contexto em que o gene DUX4, que é o associado à patogênese, ele possa se expressar, né? É o que a gente chama de haplótipo permissivo. Bem, na maior parte dos pacientes com FSH, estima-se que 95% deles ocorre uma contração, a redução dessa região, como o André explicou, a redução dessa região. Então, o gene DUX4 passa a ser expresso, né, indesejavelmente. E nessas situações, o que a gente observa é um padrão de herança autossômico dominante. Então, transmissão vertical, onde pai pode passar para o filho pode passar para o neto, enfim, essa transmissão que a gente chama de transmissão vertical, diferentes afetados em diferentes gerações da família, né? E no restante dos casos, os 5% restantes, então, o que a gente tem não é uma alteração propriamente no cromossomo 4 só. A gente tem o contexto favorável para que DUX4, que é o gene localizado nessa região do cromossomo 4, se expresse, mas a gente tem que ter uma alteração num outro gene, como o professor Peter falou, no cromossomo 18, por exemplo, para que haja essa alteração do padrão de metilação da região 4q35 e, portanto, a expressão de DUX4. Bem, diante da sobreposição clínica da qual eu falei no slide anterior, entre fácil escápulo e outras miopatias, distrofias musculares, estabelecer o diagnóstico molecular é preciso, é muito importante para que a gente possa oferecer aconselhamento genético adequado para essas famílias, com estimativa de risco de recorrência preciso para essas famílias, né? Além disso, não só para aconselhamento genético, mas o acompanhamento multidisciplinar adequado que pode ser oferecido quando a gente tem um diagnóstico molecular preciso. E, por fim, reconhecer possíveis alvos terapêuticos que possam, para ensaios farmacêuticos ou moleculares, né? Próximo. Então, a consolidação do conhecimento científico sobre as bases moleculares de FSH permitiram adotar diferentes estratégias terapêuticas, né? Na tentativa de encontrar um tratamento que seja efetivo, que auxilie os pacientes de FSH
a ter qualidade de vida, enfim, a seguir com o menor número de limitações possível, né? Ao longo do tempo, o que acontece é que foi possível reconhecer os diferentes efeitos da atuação inadequada do gene DUX4, né? Como, por exemplo, ele já se sabe que participa da apoptose das células musculares, que é a morte celular programada, e impede, o gene DUX4 também impede a miogênese, o processo de miogênese, inibe o processo de miogênese, que é o processo de formação das fibras musculares, né? Num primeiro momento, então, foram adotadas abordagens que não tinham alvos específicos, mas que tinham o objetivo de manter, evitar a perda de massa muscular, mantendo o músculo, tentando preservar o que existe ainda de músculo não degenerado, e também estratégia de inibir a inflamação e também reduzir marcadores de estresse oxidativo, que são processos que acontecem no músculo do paciente afetado e que são evidenciados em exames de biópsia muscular ou de ressonância magnética, né? Algumas drogas foram testadas nesses dois contextos, mas os resultados inconsistentes não permitem que haja uma aplicação sólida como um tratamento efetivamente adotado para esses pacientes. Bom, atualmente o que tem sido feito, né? Diferentes clinical trials estão em andamento. Um deles envolve a droga, um deles é com testosterona e hormônio recombinante de crescimento humano, né? O outro alvo, a outra droga que tem alvo específico, como alvo específico inibir o DUX4, é losmapimod, que é a droga da qual a doutora Michele vai falar. Por fim, a evolução do conhecimento científico abre perspectivas futuras. De novo, assim como o losmapimod, em terapias que têm um alvo específico, né? Ou, por exemplo, as vias de sinalização molecular que estão abaixo de DUX4, então no momento em que DUX4 ele passa a ser expresso na célula, uma cascata grande de eventos passa a ocorrer, e, na verdade, uma das ideias é atuar nessas vias de sinalização para inibir o que DUX4, porventura, tem ativado na célula. Outro ponto importante é a terapia com RNA, em que esse RNA, um RNA exógeno, vai se ligar ao RNA de DUX4, impedindo a tradução, por exemplo, dessa proteína. E, por fim, a edição gênica com CRISPR, e que pode trazer um grande benefício, em especial, no primeiro momento, para os pacientes de FSHD2, já que o trabalho na região de FSHD1, a edição da região de FSHD1, como é uma região repetitiva, é mais complexo. Por fim, essa rota nos mostra, então, que antes que a ciência defina estratégias que a gente possa adotar como definitivas para auxiliar os pacientes, a gente precisa passar por outras etapas. A primeira delas é o diagnóstico molecular preciso. E esse diagnóstico molecular acaba sendo fundamental também para que a gente possa fazer, como eu disse, o aconselhamento genético e o acompanhamento clínico adequado dessas famílias. E, por fim, acho que para fechar minha apresentação, eu falei no início sobre perspectivas e expectativas, né? E aí, então, eu fui buscar o significado literal, a interpretação literal dessas duas palavras.
E aí, perspectiva ela é uma coisa que se relaciona muito mais a algo que pode ser visto, ainda que seja longe, né? Ao passo que a expectativa tem muito a ver com esperança. E a minha mensagem nesse momento final é que a gente tem expectativa com base nas perspectivas. Então, a gente tem que ter esperança, fundamentando a nossa esperança no que a gente pode ver, nas evidências científicas que se apresentam aos nossos olhos. Obrigada pela atenção de vocês e esse é meu contato. Estou à disposição. Excelente, Monique. Muito obrigado aí pela apresentação maravilhosa. E agora, Beatriz, perguntas e respostas. Você, por favor, veja que já tem algumas aí que eu já vi. Enquanto a gente tá organizando aqui, uma das perguntas que eu tenho na cabeça, imagino na cabeça de alguém já colocou isso também, e quanto aos custos, doutora Monize? A gente sabe que um tempo atrás estava muito caro, como é que, mais ou menos de que ordem, assim, de grandeza as pessoas se perguntam para a produção e se a senhora puder colocar um pouco mais, assim, como que vai ser esse processo? Algumas pessoas perguntou, eu já fiz exame, eu vou ser convidado também? Todo mundo pode fazer? E quais são os requisitos para participar desse teste genético? Então, primeiramente, em relação aos custos, né? Existem custos envolvidos, né, nesse processo e a ideia é que a gente consiga, que a gente tenha verba para minimizar esses custos, né? Mas é um processo caro, enviar essas amostras para o laboratório do professor Peter acaba sendo caro, e por isso, então, que a gente tem a ideia de trabalhar com grupos grandes de amostras, o que impacta no prazo para que essas pessoas recebam seus resultados de volta, né? Mas a ideia é que a gente tenha um teste muito mais barato do que o que tem sido oferecido atualmente aqui no Brasil, já que os laboratórios que oferecem hoje esse teste mandam essas amostras para fora, e a ideia é que esses testes oferecidos dessa maneira sejam bem mais baratos. Eu não sei dizer a ordem de grandeza nesse momento, mas a ideia é que eles sejam muito mais leves, né, muito mais baratos do que o que tem sido oferecido hoje para os pacientes brasileiros, infelizmente. Em relação a repetir o teste, qualquer pessoa que tenha interesse em refazer o teste pode refazer e se beneficiar do resultado feito por essa metodologia nova. A metodologia que antes a gente usava aqui no Genoma para fazer é uma metodologia que hoje não é mais aplicada aqui, porque, como eu disse, a gente não tem mais esse reagente aqui no Brasil, que é um reagente radioativo, para que a gente fizesse parte do processo. E então, qualquer pessoa que tenha interesse poderia ou poderá refazer seu teste molecular. Monize, Pode ir. Quer falar, Bia? Com relação a refazer... Era só conferir, só completar aí, parece. Então, e a partir de quando? Isso, assim, aí é uma ideia, é um projeto? Ou a partir de quando já vai estar disponível para as pessoas que se interessarem poderem fazer? Eu te passo a palavra depois. Quer que eu responda, Monique? Acho que a ideia é que a gente comece, acho que, na verdade, o Fábio, né, tinha a ideia de começar aí no próximo ano, no começo do próximo ano, a gente efetivar isso tudo que a gente está planejando, né? Então, acho que em janeiro a gente consiga começar, né? No Genoma, em especial, como a gente tem a equipe constituída, né, porque o nosso serviço funciona não só direcionado para fascículo, mas para outras doenças neuromusculares, outras condições, então, os pacientes que desejarem retornar
ao centro, serem atendidos, eles podem fazer isso aqui. O atendimento do genoma, ele está aberto já para que as pessoas possam retomar esse acompanhamento que antes era feito e que passou, enfim, deixou de ser feito nesses últimos anos por conta da impossibilidade de oferecer o diagnóstico molecular. Então, o genoma propriamente está recebendo pacientes, está aberto a receber esses pacientes já. Manese, com relação a refazer o exame, o que o pessoal tem perguntado é o seguinte, por exemplo, eu fiz meu exame no genoma na década de 90 e no começo de 2000. Por ter sido inconclusivo, eu fui procurar um novo exame que deu agora, que foi conclusivo, em FSHD2. Agora, pessoas que fizeram o exame naquela época, na década de 90, começo de 2000 e tal, e tiveram o resultado conclusivo, você vê a necessidade de refazer o exame ou isso já é conclusivo? Assim, deu FSHD e é isso, né? Ou seria necessário um novo exame? Porque, de repente, é uma besteira a pessoa repetir uma coisa que já tem, né? Uma vez que o diagnóstico tenha sido estabelecido anteriormente, necessidade não há. É importante, sim, que pessoas que, como na sua situação, tiveram teste inconclusivo, procurem refazer o teste por essa nova metodologia, porque ela é uma metodologia que permite, inclusive, como no seu caso, identificar pacientes com FSHD2, diferentemente do que era possível com a metodologia anteriormente utilizada. Então, na verdade, os casos que já tiveram diagnóstico estabelecido, eles não precisariam refazer. Se houver qualquer interesse pessoal, fica a critério do paciente, mas sim, é importante que pacientes que tiveram resultado negativo para FSH ou inconclusivo, que eles procurem repetir o seu diagnóstico molecular por essa nova metodologia. E outra coisa, você comentou que a gente está esperando o losmapimod, né? E você comentou de terapia de GHR com testosterona, né? Recombinante com testosterona. Isso vem sendo feito e tem algum resultado? Está em andamento, eu não sei a última, eu não sei, talvez a Andrea saiba dizer, eu não sei propriamente os últimos resultados dessa terapia, eu sei que estava em andamento, mas talvez a Andrea, que trabalha especificamente com fáscio-escápulo, tenha alguma informação que possa nos dar. O Peter saberá mais diretamente sobre a questão terapêutica, não é? Do da Fulcrum, pronto, do ensaio clínico. Sim. Peter, so they are asking about the Fulcrum clinical trial, you know, how's it going and what are the updates on that? Oh, no, I mean, actually, can I make a correction? No, Maria. The Fulcrum, we don't need to go on to that because we're going to hear the whole thing about. What Eduardo was mentioning was the testosterone plus the hormone, growth hormone therapy. If you know something about it, if you can tell something about it. So there was a trial in the US that was underpowered. It looked like it might have some benefit, but it was not clear. So I understand that there will be a new trial, I believe, coming up to test this. But there's nothing that I'm aware of that shows clear clinical benefit. I think it still needs to be investigated, and it's an open question, but it's possible. Does that make sense? Sim, o que o Dr. Peter falou é que foi realmente feito alguns estudos, mas não chegou
provar ou mostrar nada em definitivo. Ele acredita que é possível, tem outros estudos ainda em andamento sendo feitos sobre essa questão. Vamos aguardar. E também, Monize, vocês têm falado muito da questão da metilação, né? Então, tem muita gente perguntando, pedindo informações sobre o que é a metilação e também qual a influência da metilação com relação a FSHD1 e 2, se tem diferença nisso, né? Diferença, eu digo assim, se o nível de metilação difere de uma doença para outra, de um tipo de FSHD para outra, né? Bom, vamos começar pelo o que é a metilação, né? Então, o genoma, os nossos cromossomos, eles sofrem modificações. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, e é um assunto meio difícil, de fato, de compreender, mas os nossos cromossomos, eles sofrem modificações em regiões específicas, porque nem todos os genes precisam permanecer ligados durante todo o desenvolvimento da célula e de um indivíduo, né? Então, o que acontece é que existem mecanismos de silenciamento de determinadas regiões. Um desses mecanismos é o que a gente chama de metilação, que é uma maquinaria específica vai ligar alguns radicais, né, alguns radicais em determinadas posições do DNA e vai fazer com que essas posições elas fiquem fechadinhas, elas não possam ser acessadas pela maquinaria de transcrição e tradução. Elas ficam protegidas. Imagine como genes que você não precisa num determinado momento, que foram necessários só durante o desenvolvimento embrionário, por exemplo, eles precisam permanecer fechados na nossa vida adulta. Eles precisam permanecer protegidos. Essa modificação que silencia os genes é chamada de metilação. E aí, o que acontece? Essa região 4q35 é uma região que, originalmente, quando está tudo funcionando bem na célula, ela permanece fechadinha. E não tem transcrição e tradução de genes que estão localizados nessa região, né? Bem, o que acontece em face escapulohumeral, tipo 1, é que quando você encurta essa região, você deixa de conseguir fazer com que essa região seja vista como necessária para ser silenciada. E ela permanece aberta, como se ela permanecesse aberta mesmo. O que acontece é que essa região aberta, se ela tiver o que a gente chamou de haplótipo permissivo, né, é um gene, o gene DUX4, um pouquinho diferente dos haplótipos não permissivos, e aí é possível de ser expresso, né? Ele vai funcionar, vai ter um RNA proveniente, originário desse gene, e secundariamente uma proteína. Sobre os níveis de metilação, né? O que acontece? No tipo 1, esse encurtamento acontece na região 4q35, e existe uma grande similaridade entre essa região de repetição e a região terminal do cromossomo 10. No tipo 2, o que acontece, 2, hoje, né, já existem as outras formas, no homem tem forma 3, forma 4, e que são formas digênicas, como o tipo 2, você tem alteração nessa maquinaria que vai fazer com que a região 4q seja silenciada, tá? Nesse contexto, tanto a região 4q vai ser aberta, e outras regiões nas quais essa maquinaria atua também vão permanecer abertas. Então, significa que na FSH do tipo 2, a Andrea pode intervir e corrigir,
você, em geral, tem um nível de metilação do DNA menor do que você tem no tipo 1. Entretanto, não existe uma correlação clínica entre esses níveis de metilação clara, né? Uma correlação clínica clara entre os níveis de metilação nos tipos 1, tipo 2 e a progressão clínica ou o início dos sintomas num determinado paciente. Eu peço desculpa. E por isso eu referi... desculpa. Para explicar muitas vezes, mas eu estou disponível, se houver novas dúvidas, pode me perguntar de novo. André, desculpa, pode falar. Não, é só dizer precisamente que o teste permite distinguir esses níveis mais baixos da FSHD2 comparativamente à FSHD1, porque há precisamente um teste inicial, como nós mostramos na nossa própria apresentação, e os níveis da FSHD são muito mais baixos, da FSHD2 são muito mais baixos que os de FSHD1. Muito bom. Beleza, eu acho que, gente, a gente tem pergunta para caramba, mas a gente está um pouco atrasado, deveras atrasado. E a gente, Bonis, depois eu vou ter do Peter, ter para você, Andréa, tem muita pergunta que a gente não respondeu, que é bom, mas infelizmente a gente tem que chegar. Eu já atrasei no início, quando não consegui colocar os vídeos, vou tentar agora fazer o catch-up. A gente tinha planejado agora uma parada de, na verdade, 10 minutos. Eu acho que, eu não sei se a gente continua, e aí eu gostaria de saber se a gente... Porque podíamos parar 5 minutos para todo mundo tomar um copo d'água e depois a gente voltaria em 5 minutos para continuar, porque daí vai entrar agora o Carlos junto com o pessoal da Atos, com o Isamil, para apresentar, que eles têm uma apresentação muito bacana, que vocês vão entender agora como é que se constrói o futuro aqui com essa turma que vai entrar. Então, vamos parar, ó, são 11h02, 11h07,